Kami, o Menino das Estrelas. Capítulo 11. Calibur. Bem, meninos, enquanto esperamos que este aparelho nos situe em um lugar que, por enquanto, é surpresa, vou copiar em seus idiomas o legado de Kratos para a posteridade. Agora, podem dar uma volta pelo terraço. Fiquei curioso e quis saber o que aconteceria se eu abrisse a porta, enquanto transitávamos pelo espaço-tempo. Perguntei para Amy. Amy simulou terror diante da simples ideia. Olhou para Vinca como dizendo-lhe, que louco! Mas ela estava apenas interessada em conhecer a resposta. Éramos 2 contra 1. Olha, nem mesmo eu sei o que aconteceria. Vamos abrir a porta para ver o que acontece. Levantou-se então da poltrona. Seus olhos estavam um pouco arregalados. Aproximou-se da sala de recepção completamente decidido a abri-la, mas nós voamos para impedi-lo. Ele dobrava de tanto rir, e então compreendemos que brincava. Saiam por aí conversar sobre suas histórias e deixem escrever essas cópias antes que cheguemos. Mas não mexam em nada, viu? Para que não voemos em pedaços pelas dimensões. Isso vai ser difícil para mim, escrever em idiomas indecifráveis. À sua frente, numa tela, aparecia o alfabeto do meu idioma em várias formas de escrita. Ao lado de cada sinal conhecido por mim, havia outro muito estranho. Enquanto escrevia, apertava teclas. Eu estava distraído com seu trabalho, mas a mão de Vinca tocou meu ombro. Venha, Pedrinho, vamos deixá-lo trabalhar tranquilo. Que tal inspecionarmos na nave? Boa ideia, não gosto que me espiem pelas costas. Até então eu não tinha prestado atenção em vários detalhes do veículo cósmico. Fiz uma vistoria com Vinca. Coloco aqui um plano da nave que desenhei de acordo com o que me foi lembrado. Como havia outro recinto atrás das salas de comando, fomos conversar lá. Pelos vidros via-se unicamente a neblina branca reverberando. Gostaria de saber o que é que há atrás das janelas. Ao observá-la melhor, pareceu-me incrível estar conversando com um ser de outro mundo. Ela se aproximou mais e me perguntou. Pedrinho, o que você sentiu quando me viu pela primeira vez? É que... a verdade? Sim. Como não sei mentir, tive que ser sincero. Você não me pareceu agradável. E eu? Tive a mesma impressão que você, mas meus sentimentos mudaram rapidamente. Agora é diferente. E o que sente agora, Vinca? Sinto que você é aquele com quem eu sempre sonhei. Suas palavras expressaram exatamente o que eu sentia por ela. Mas eu não o teria feito de forma tão simples. É isso mesmo que existe em mim. É algo profundo que cresce e cresce. Seus olhos cor de violeta pareciam irradiar luz. Estava realmente linda. Só de nos olharmos, entramos num transe que nos transportou a outras dimensões. Cuidado com os romances proibidos! Disse Amy lá da sala de comandos. Não prestamos atenção nele e continuamos ali, olhando-nos. Gostaria de poder estar com você para sempre, Vinca. Amy voltou a interferir de longe. Lembre-se que os dois já têm seus verdadeiros companheiros. Devem ser fiéis. Isso nos fez pensar. Um pouco depois, ela me perguntou. Você sente que nosso romance é proibido, Pedrinho? Não, mas se fosse não me importaria. Como poderia deixar de sentir o que sinto? Não é coisa de vontade. Lembrem-se do encontro no futuro. Lembrem-se desta pessoa. Pensei na mulher de rosto oriental. Era verdade que, quando vivi aquela experiência, senti um amor muito grande por ela. Mas agora, bem, Vinca era real. A outra, somente uma lembrança. Escolho Vinca para sempre. E eu, a Pedro. E me ria da sala ao lado. Passageiros entusiasmados, chamos que qualquer brisa pode apagar, como a carne de garábulo de cordeiro. Amy havia tocado na ferida. Olhamo-nos com arrependimento por ter nos julgado duramente. Passando um momento, Vinca disse: Pedrinho, aconteça o que acontecer,
Saiba você o que souber, nunca duvide do meu amor. Você sempre será o único para mim, ainda que a distância nos separe, ainda que tudo nos separe. Lágrimas surgiram em meus olhos. Acho que senti a mesma emoção, por isso minhas palavras brotaram do mais íntimo de meu coração. Vinca, quando não a conhecia, sentia-me só. A partir de hoje, ainda que você não esteja comigo, estará sempre, sempre dentro de mim. Sei que nosso amor é para sempre. Com você já não me sinto vazio. Não posso explicar melhor, mas você está em mim e vai estar para sempre. Abraçamo-nos e foi a coisa mais linda de toda a minha vida. Sentimos que a partir daquele momento seríamos um único ser. Depois de algum tempo, Amy, com seu bom humor de sempre, disse: Chega de amores pecaminosos! Venham pra cá! As cópias já estão prontas! Além disso, estamos chegando em Carlibur! Abrimos os olhos e, por detrás dos vidros, junto de nós, as estrelas destacavam-se num firmamento azul escuro. Corremos até a sala de comandos. Lá na frente, detrás das janelas, apareceu uma visão que nos causou um impacto muito grande. 2 enormes sóis. Um era azul e maior, o outro branco e um pouco menor. Aí está! Sírio! Sírio? Qual dos dois é Sírio? Os dois! Da Terra se veem estes 2 sóis como se fossem um só. Isto é porque estão muito próximos um do outro, mas longe da Terra. Estão vendo aquele ponto luminoso? Amy indicava um pequeno globo azul do tamanho de uma uva. Isto é Carlibur. Vamos para lá. É um planeta que utilizamos para criar espécies vegetais. É como se fosse um enorme viveiro cósmico. Tudo foi cultivado por nós. Quando conseguimos alguma espécie diferente, levamos para os mundos que possam necessitar dela. E quantas pessoas habitam lá? Somente uns poucos engenheiros genéticos, na estação de controle. Aproximamos-nos rapidamente do círculo luminoso, quando se transformou num imenso disco que ocupava todo o campo visual de nossas janelas. Comprovei que esse mundo não se parecia ao meu planeta, porque suas cores eram muito diferentes. Voávamos sobre uma extensa praia de cor violeta, junto a um tranquilo mar cor-de-lilás. Vinca expressou a sua emoção com alegria. Nossa, isso é muito bonito! Não poderíamos descer, Amy? Ah, não é inconveniente. Além disso, prometi a Pedrinho que eu traria a estas praias. Verdade, isto havia acontecido em minha viagem anterior. Aqui, as condições de oxigênio, gravidade, temperatura e flora não os afetam em nada, nem vocês afetarão o planeta. A nave parou no ar. Depois pousou no terreno. Devo preparar o itinerário da nossa próxima viagem. Vocês podem sair para caminhar por aí. Não temam, aqui não existe nada que lhes possa fazer mal. Mas não comam nada. De repente a porta abriu-se. Descemos pela escada e caminhávamos pelas suaves areias iluminadas por um sol azulado, tão grande como aquele que vinha Ofir. Que ar agradável! Parece uma mistura de flores e algas marinhas. A intensidade da luz, apesar do enorme sol, era menor que na terra, que ia o Ofir, devido a uma névoa espessa. Aquilo lembrava uma praia ao entardecer, mas de cores infinitamente mais sutis que em meu planeta. Além disso, as areias terrestres não são de cor violeta e o mar lilás. De mãos dadas fomos caminhando. Chegamos numa curva onde apareceu um jardim maravilhoso, cheio de plantas floridas que chegavam até o mar. Vinca estava radiante. Mas isso é o paraíso, Pedrinho! Entramos-nos no meio das plantas, afastando-nos da praia. Mais adiante encontramos um bosque de pequenas árvores. Estas não tinham folhas, mas sim filamentos delgados. Pareciam artificiais devido às suas cascas tão polidas. O sol gigantesco punha-se sobre as águas e iluminava o rosto de Vinca, dando-lhe uma tonalidade azul celeste brilhante. Sentamos-nos debaixo das árvores. As folhas caídas formavam um suave colchão por entre as flores. Durante muito tempo contemplamos os reflexos nas águas quietas. Eu nunca tinha visto um pôr do sol tão estranho e maravilhoso. Observei que os cabelos de Vinca eram iluminados por uma outra luz,
um segundo sol aparecia atrás das árvores às nossas costas. Veja, outro sol! Isso é maravilhoso! O pôr e o nascer ao mesmo tempo. Rimos com alegria. Passou um momento e Vinca, com um indício de tristeza, disse: Acho que isso não está sendo correto. O que você quer dizer? Bom, sabemos que alguém nos espera num futuro próximo. Permanecemos um momento em silêncio e ela tinha razão. Acho que Amy abriu as nossas feridas ao permitir que nos encontrássemos. Ele podia ter imaginado que nos sentiríamos atraídos. Podia ter evitado isso. Ela queria reter aquele momento. Mesmo assim, isso foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu em minha vida. Muito obrigada, Amy. Também tinha razão. Só o que perturbava nossa felicidade era a lembrança de um encontro no futuro. Senti curiosidade em saber quem era a alma gêmea de Vinca. Talvez, com um pouco de ciúme, perguntei: e como era esse herói? É melhor esquecermos aquilo para sempre e pensarmos somente em nós agora. Magnífica ideia. Eu esqueço a mulher do sinal da testa e você esquece seu príncipe azul. Como você sabe que era azul? Por que, Vinca? Porque tinha pele azul? Então, todas as almas gêmeas talvez tenham a pele dessa cor. Porque a jovem que eu vi também tinha pele assim. Aquilo a interessou vivamente e pediu maiores detalhes. Bem, eu vinha flutuando pelo ar, perto de uma lagoa onde nadavam cisnes que me cumprimentaram. Os prados, as flores e os juncos cantavam. Ela me esperava Entre trepadeiras cor-de-rosa e almofadas com franjas coloridas? Fiquei estupefato. Como ela podia saber? Acho que você leu meu livro. Se você lesse o meu, encontraria a mesma situação, mas do ponto de vista da jovem que espera. É você! Abraçamo-nos como querendo nos fundir em um ser só. Agora sem sentimentos de culpa. A felicidade nos invadiu. Minhas sensações eram muito parecidas àquelas que vivi nesse encontro futuro. Chega de romances! Interrompeu a voz de Amy quando nos observava do meio das flores. Você é um mentiroso! Ela se referia a ele nos ter dito que nossas almas gêmeas estavam na Terra em Kia. Além disso, tinha afirmado que nosso romance era proibido. Quis que descobrissem por vocês mesmos. Não foi melhor assim? Mas você mentiu. Se eles tivessem dito algo assim como: quero lhe apresentar o seu companheiro, teria sido algo forçado, obrigatório e sem surpresa. Deste jeito, tudo surgiu espontaneamente. Coloquei obstáculos intencionalmente para ver se vocês o superavam. Fizeram muito bem. Caminhando de volta à nave, perguntei: quando será esse encontro no mundo cor-de-rosa? Vocês ainda se unirão algumas vezes. Daqui por diante, se procurarão sempre. De vida em vida e se encontrarão. No final, muito depois do encontro que viverão no mundo cor-de-rosa, fundir-se-ão em um só ser. Estarão completos. Por enquanto, são duas metades de um mesmo ser, evoluindo separadas. E agora? Devemos nos despedir? Logo você voltará aqui e Pedrinho à Terra. Lembrem-se de que vocês têm uma missão de ajuda em seus mundos. Se não servissem aos seus irmãos, demonstrarão egoísmo. Quem é egoísta não tem um bom nível. Quem não tem um bom nível não merece encontrar a sua alma gêmea. Isso é um prêmio, tem que ser conquistado, assim como se conquista um mundo melhor. Se não servirem ao amor, o destino os irá separando. E, se ao contrário, forem úteis aos demais, com maior rapidez, o destino os unirá. Subimos tristes a escada da nave. Vai ser dura essa separação. Será fácil, porque agora já sabem que o seu complemento existe. Sabem que são lembrados e esperados. Além disso, poderão comunicar-se. Como? Você nos deixará algum microfone? Não será necessário. Quando duas almas estão unidas pelo amor, a comunicação supera o tempo e o espaço.